Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas do setor externo. Estamos aqui com o Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando fará uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos. Então, vamos dar início à primeira das três coletivas de imprensa deste mês para divulgar as estatísticas macroeconômicas compiladas pelo Banco Central e nós vamos divulgar as estatísticas de dezembro e também fazer um panorama dos resultados para 2022. Neste caso específico, desta coletiva de hoje, além dessa divulgação tradicional, né, dos resultados de dezembro e do ano de 2022, ao final, nós vamos esclarecer, dar mais detalhes de algumas revisões que nós fizemos nas séries de movimento de câmbio contratado e que foram divulgadas hoje, né? Mas isso, ao final, a gente volta a esse tema. Em 2022, o déficit em transações correntes do Brasil atingiu 55,7 bilhões de dólares, o que é o equivalente a 2,92% do PIB. Em 2021, esse resultado havia sido de 46,4 bilhões, equivalente a 2,81% do PIB. Com este resultado de 2022, de déficit corrente de 55,7 bilhões, este foi o maior déficit para anos fechados desde 2019. Em 2019, esse déficit atingiu 68 bilhões, o que equivaleu a 3,63% do PIB da época. Isso quer dizer que a economia brasileira até 2019 era aquela etapa pré-pandemia. Então, com o crescimento econômico, teve um aumento no déficit em transações correntes. Depois, com a pandemia provocou uma recessão no ano de 2020, esse déficit em transações correntes se reduziu, e em 2021 e 2022 houve uma retomada, né, gradual da normalidade, saindo também a economia crescendo, e com isso, tudo mais constante, leva a um déficit em transações correntes maior. Em 2022, com a plena normalização da atividade econômica normal, assim, o fim das restrições à circulação e outros procedimentos sanitários, a economia continuou se recuperando e isso levou a um déficit corrente maior. Porém, este déficit corrente que nós temos em 2022 ainda está menor do que no nível pré-pandemia. Como nós já vimos, em 2019, o déficit atingiu 68 bilhões de dólares. Na comparação de 2022 com o ano anterior, 2021, houve um aumento de 9,3 bilhões no déficit corrente. Ele passou de 46,4 para 55,7 bilhões de dólares. Desse aumento, nós tivemos, da parte que contribui para aumentar o déficit, um aumento na conta de serviços de 13 bilhões de dólares, que nós vamos detalhar depois, e um aumento na conta de renda primária, que inclui lucros e juros, de 4,9 bilhões. Nesses dois casos, a gente tem um aumento, né, na parte dos residentes no Brasil, na demanda por serviços ao exterior, ou então as empresas que atuam aqui mandando mais lucros para o exterior decorrente da sua maior lucratividade, maior atividade econômica. Por outro lado, nós tivemos um fator que contribuiu para reduzir esse impacto no déficit em transações correntes, que foi o aumento do superávit comercial. O superávit comercial aumentou 8 bilhões de dólares no conceito do balanço de pagamentos de 2021 para 2022. Então, em 2022, o superávit da balança comercial atingiu 44,4 bilhões, foi o maior superávit da balança comercial no conceito de balanço de pagamentos desde 2017. Em 2017, esse valor era de 57,3 bilhões, mas quando a gente olha tanto as exportações quanto as importações, ambos os resultados são os valores recorde da série do Banco Central desde 1995. As exportações atingiram 340,7 bilhões e cresceram 20% no ano.
As importações atingiram 296,3 bilhões e cresceram também 20% no ano. Então, o crescimento do superávit comercial brasileiro foi bastante positivo, porque foi fruto do crescimento tanto das exportações quanto das importações em percentuais iguais, né? Então, dessa forma, nós temos os primeiros resultados das transações correntes. Em seguida, também olhando os valores que estão na tabela 1 da nota, nós temos o resultado dos investimentos diretos no país, o IDP. Ele atingiu ingressos líquidos de 90,6 bilhões de dólares em 2022. Esse valor equivale a 4,76% do PIB, e ele se compara com um valor de 46,4 bilhões, o que dá 2,82% do PIB em 2021. Ou seja, no caso dos investimentos diretos no país, houve um crescimento anual, 2022 contra 2021, de 95%. Nós podemos dizer, grosso modo, que ele quase dobrou, né, passando de 46,4 para 90,6. Esses 90,6 bilhões de investimento direto eles representam o maior valor da série desde 2012, quando nós consideramos a série em dólares nominais correntes, né? Em 2012, este montante representou 92,6%, 92,6 bilhões de dólares. Quando nós olhamos esse valor como percentual do PIB, ele é o maior desde 2000, quando o percentual do PIB atingiu 5,03%, né? O investimento direto, em 2000, atingiu 5,03% do PIB. O resultado de 2022, nessa métrica, como percentual do PIB, é o segundo maior de toda a série histórica do Banco Central. Então, nós tivemos, nesse cenário, um crescimento do déficit em transações correntes, um crescimento de 20% em 2021 para 2022, mostrando uma recuperação da economia, levando a um déficit de transações correntes maior, porém, esse ainda é um valor menor do que o déficit pré-pandemia, o déficit 2019. Por outro lado, o investimento direto no país praticamente dobrou de 2021 para 2022, aumentou 95%. Ele continua bastante superior aos valores do déficit em transações correntes e, se a gente medir em dólares correntes, é o maior valor, né, da última década, um pouco mais, desde 2012. Se nós medirmos como percentual do PIB, é o segundo maior valor da série histórica do Banco Central, só perdendo para o ano de 2000, que deu 5,03% do PIB, e agora deu 4,76% do PIB. Ainda na tabela 1, dois últimos comentários, o investimento direto no exterior atingiu 30,7 bilhões de dólares. Isso é aquele investimento feito pelas empresas cuja matriz está no Brasil, que são residentes no Brasil, e que investem nas suas subsidiárias no exterior. Digamos assim, é o outro lado da moeda do investimento direto no país. Esse investimento direto no exterior atingiu 30,7 bilhões de dólares em 2022, também praticamente dobrou em relação aos 16,2 bilhões de 2021. Este valor de 2022 é o maior da série histórica do Banco Central para essa rubrica de investimento direto no exterior. Por último, os ingressos líquidos de investimento em carteira no mercado doméstico, aquele investimento de portfólio que vai para o mercado de ações, para a Bolsa de Valores ou para o mercado de títulos, eles totalizaram ingressos líquidos de 6,4 bilhões. Ao longo do ano, vocês devem lembrar, eles alternaram valores positivos, valores negativos, mas teve um ingresso mais forte em dezembro, e no ano esse valor acumulou 6,4 bilhões de dólares. No ano 2021, esse ingresso foi bastante maior, 27,9 bilhões. Bom, com esses resultados que dão um panorama geral das contas externas do Brasil em 2022, eu queria voltar agora para apresentar os resultados de dezembro. Em dezembro, as transações correntes foram deficitárias em 10,9 bilhões, o que
é um crescimento em relação ao déficit de 7,7 bilhões de dólares em dezembro de 2021. Se a gente considerar apenas meses de dezembro, por causa da sazonalidade da série de transações correntes, para meses de dezembro, este resultado, o déficit de 10,9 bilhões de dezembro de 22, é o maior da série histórica do Banco Central, que se inicia em 1995. Quando a gente compara dezembro de 22 com dezembro de 21, nós temos um aumento de 3,1 bilhões de dólares, o que decorre fundamentalmente do aumento nos déficits na conta de serviços e de rendas. A conta de serviços teve seu déficit crescendo em 1,5 bilhão e a conta de rendas aumentou 2 bilhões o déficit na comparação de 21 com 22. Quando nós olharmos a tabela 3, a tabela 4, a gente dá mais detalhes sobre esses resultados. Na balança comercial, teve um aumento no superávit comercial de 400 milhões no período, né, com crescimento tanto nas exportações quanto nas importações. Também os dois crescimentos percentuais foram parecidos, 11%. Então, a gente teve em dezembro também uma continuidade da expansão do déficit corrente do país. Também no mês de dezembro, o investimento direto no país, o IDP, atingiu 5,6 bilhões e em dezembro do ano passado houve saídas líquidas de 5,2 bilhões, ou seja, saídas líquidas são bastante raras no investimento direto no país, mas elas acontecem. Elas acontecem quando algumas empresas que operam no país vendem seus negócios para residentes, fecham sua atuação no país e vão para o exterior, ou então, quando naquele mês, num determinado mês, acontece isso caracteristicamente em dezembro, os lucros que as subsidiárias no país remetem para as matrizes no exterior, ela é muito maior do que o lucro que foi obtido naquele período. Então, ela faz uma remessa de lucro de períodos anteriores. Com isso, os lucros reinvestidos ficam negativos e diminui o montante que está investido no país. Isso aconteceu em dezembro de 2021, e aí a gente vê essa virada muito grande, né, de uma saída líquida de 5,2 para um ingresso líquido de 5,6 bilhões. Se a gente considerar apenas meses de dezembro, este foi o maior valor do investimento direto desde 2008. Lá em 2008, dezembro de 2008, deu 8,3 bilhões. Por fim, o investimento em carteira, como eu havia mencionado, ele teve um ingresso muito forte em dezembro, puxou o acumulado do ano. Em dezembro, os investimentos em carteira no mercado doméstico somaram 4,1 bilhões de dólares de ingressos líquidos, divididos quase que igualmente. 2,1 bilhões foram para o mercado acionário e 2 bilhões para títulos de renda fixa. Bom, com isso, eu concluo as informações que eu tinha selecionado para apresentar para vocês para a tabela 1 e passo em seguida para a tabela 3, que apresenta o detalhe da conta de serviços, né? Se nós olharmos o resultado de serviços no ano, ele representou uma saída líquida, um pagamento líquido de serviços ao exterior, ou também uma importação líquida de serviços, de 40 bilhões de dólares. Em 2021, esse valor havia sido de 27 bilhões de dólares, ou seja, tem uma contribuição significativa da conta de serviços para o aumento do déficit em transações correntes no ano de 2022. Essa conta de serviços é bastante sensível à recuperação da economia, né? Então esse é o maior resultado anual para serviço, o maior déficit na conta de serviços desde 2017, quando atingiu 41,6 bilhões. Né? Quando a gente olha a estrutura da conta de serviços brasileira, na tabela 3, nós temos duas rubricas que se destacam. Uma é a de transportes e a segunda de viagens. Não à toa, são as duas primeiras rubricas da tabela 3. Se nós olharmos para esse crescimento, ou seja, o aumento do déficit de serviços, foi de 13 bilhões de 2021 para 2022. A conta de transportes teve um crescimento no seu déficit de 5,8 bilhões e a de viagens de 4,9 bilhões. Se você somar as duas, elas representam 83% do aumento do déficit de serviços. Então, basicamente, se você quiser olhar a conta de serviços,
as duas principais rubricas para olhar são transportes e viagens. Se você olhar o total, assim, o valor absoluto, 40 bilhões do déficit em 2022, né, quase metade disso veio da conta de transportes, 19,4 bilhões dos 40, e 7,2 bilhões vieram das viagens internacionais. Ou seja, essas duas rubricas representaram 2/3 das despesas líquidas com serviços no ano passado. Mas a gente sabe, olhando os dados da tabela 3, que a conta das viagens internacionais ainda está muito aquém do que ela era no pré-pandemia. Ou seja, é possível que no futuro próximo, neste ano, no próximo, essas duas contas sejam ainda mais representativas, com a conta de viagens crescendo. No caso da conta de viagens, a gente teve um crescimento importante de 2021 para 2022, passando de um déficit de 2,3 bilhões em 2021 para um déficit de 7,2 bilhões em 2022. Né, o que mostra que a recuperação na conta de viagens também está acontecendo. O déficit em viagens mais do que triplicou. Né? Mas ainda ele apresenta valores abaixo, né, daquele déficit de por volta de $1 bilhão que a gente tinha até 2019. Em suma, na conta de serviços, nós temos um crescimento nas despesas líquidas, em função do aumento, né, da demanda dos residentes no país por serviços importados, que é condizente com a recuperação da atividade econômica, e as duas principais rubricas são a conta de transportes e a conta de viagens, destacando, né, que a conta de viagens ainda permanece abaixo, né, dos montantes pré-pandemia. Passando agora para a tabela 4, na tabela 4 a gente tem as contas de juros e de lucros. Né? No caso da conta de juros, eu recomendo a vocês, na tabela 4, olhar o memorando que fica a partir da linha 42. As contas de juros cresceram, se reduziram, na verdade, no ano de 2022. O Brasil fez pagamentos líquidos de juros ao exterior de 20,6 bilhões em 2021. Isso se reduziu ligeiramente para 19,2 bilhões em 2022. Quando a gente olha as despesas e receitas, a gente vê que as despesas, ou seja, o total bruto de juros que foram pagos ao exterior, ficaram estáveis. Elas 26,7 bilhões em 21, 26,7 bilhões em 2022. No caso, a despesa líquida de juros se reduziu porque as receitas aumentaram. E essas receitas aumentaram fundamentalmente por causa das aplicações das reservas internacionais. Na linha 39, a gente tem a renda de reservas, as receitas disso, ou seja, os juros que são recebidos pelas aplicações das reservas. 2022 foi um ano de aperto monetário no mercado financeiro internacional, aumento de juros no banco nos Estados Unidos, na Europa, e com isso as reservas internacionais, que são aplicações muito líquidas, né, rapidamente, né, passaram a ser remuneradas com taxas maiores, e a gente vê nessa linha 39 que elas aumentaram 24%, né, passando de 5 bilhões para 6,2 bilhões. Isso explicou a redução dos juros líquidos, já que as despesas ficaram constantes. No caso dos lucros e dividendos, nós tivemos um crescimento nas despesas líquidas com lucros e dividendos. Essa despesa ela é consistente, né, com o crescimento da atividade econômica, e a gente vai ver que esse crescimento aconteceu tanto no exterior quanto no país. Quando a gente olha primeiro as receitas, nós vamos ver que as receitas cresceram, passaram de 24,8 bilhões para 29 bilhões, ou seja, aqueles lucros obtidos com a atividade das empresas brasileiras no exterior, eles cresceram. E também cresceram as despesas, ou seja, os lucros que as empresas aqui no Brasil mandam ou oferem, né, em nome de suas matrizes no exterior, que passaram de 63,2 bilhões em 2021 para 73,8 bilhões agora em 2022. Também houve um crescimento similar, na faixa de 15% nos dois casos. Por isso, quando a gente olha os resultados do lucro líquido, quando a gente olha o resultado do lucro, a gente vai ver o seguinte:
As receitas e as despesas para o ano inteiro são os maiores da série do Banco Central, ou seja, em valores nominais, foi a maior receita da série histórica, foi a maior despesa da série histórica para os lucros. Quando a gente olha os lucros líquidos, esse valor de 44,7 bilhões, ele é o maior para valores anuais desde 2012. Em 2012, teve 47,8 bilhões. De lá para cá, a gente teve um crescimento nas receitas, que não fez com que esse crescimento nas despesas não virasse a maior despesa líquida da série por causa do crescimento das receitas. Então, como a gente vem dizendo há algum tempo, nesse caso da renda primária, nós temos já valores que são recordes da série, Então, esse processo de recuperação da pandemia foi inteiramente encerrado. Isso é verdade para a maioria das contas, a gente tem ainda um espaço a caminhar no caso das viagens. Bom, se a gente quiser continuar agora, chegando na tabela 7, para dar um pouco de detalhe do investimento direto no exterior, nós mencionamos 30,7 bilhões como investimento direto no exterior no ano de 2022, esse é o recorde da série, e esse valor foi composto de investimentos tanto em participação do capital, ou seja, aquisição de novas empresas no exterior, criação de novas empresas no exterior ou ampliação da capacidade produtiva dessas empresas no exterior. Um componente importante para isso foram os lucros que essas empresas auferiram e que o acionista aqui no Brasil decidiu reinvestir na sua própria empresa. Essa foi a principal parcela do investimento direto no exterior no ano de 2022. E também nós tivemos uma contribuição pequena daquelas operações intercompanhia, dos empréstimos concedidos pelas matrizes aqui para as subsidiárias no exterior, principalmente. Vale destacar que, em relação à participação no capital, em 2021 nós tínhamos tido um valor negativo, ou seja, a diminuição desse investimento no exterior, menos 1,5 bilhão, e agora o valor foi positivo em 6,8 bilhões, ou seja, das parcelas a que mais contribuiu para o crescimento do investimento direto no exterior foram exatamente as participações no capital, ou seja, os novos investimentos em empresas no exterior. Esse crescimento de um ano para outro foi de 8,3 bilhões. Quando a gente passa para o investimento direto no país, a gente vê que desses 90,6 bilhões que foram o valor obtido em 2022, praticamente o dobro do obtido no ano passado, ele foi bastante bem distribuído. Os novos fluxos de participação no capital foram a principal parcela, 36,6 bilhões, ou seja, novas capitalizações do exterior para suas empresas no Brasil. O reinvestimento desses lucros aqui no país também foi importante, 32,9 bilhões. E a parcela de operações da companhia também cresceu de forma muito significativa. Ela tinha sido praticamente zero no ano passado, um valor ligeiramente negativo, um pouco menos de 500 milhões, e passou para 21,1 bilhões agora em 2022. Nesse caso, das operações da companhia, é também uma forma de mandar recursos novos para o país, ao invés de decidir integrar capital, aumentar, a matriz opta por fazer isso na forma de empréstimos intercompanhia. Existem 3 modalidades para fazer isso, seja o mais clássico, assim, quando a matriz no exterior manda para sua subsidiária no país. Essa parcela, em 2022, representou ingressos líquidos de 9 bilhões. A segunda forma é quando se dá o contrário, uma subsidiária no exterior manda para a matriz no Brasil, e a gente chama isso de investimento reverso. Também aconteceu em menor intensidade, 4,3 bilhões no ano. E o terceiro lugar a terceira categoria são quando 2 empresas que fazem parte do mesmo grupo empresarial, mas uma não tem controle direto sobre a outra, assim, existe uma terceira empresa que controla ambas, quando essas empresas fazem empréstimo entre si. Isso a gente chama de empresas irmãs. Então, elas também trouxeram 7,6 bilhões
de dólares para o país. Ou seja, por qualquer modalidade que a gente observe, os investimentos diretos no país no ano de 2022 foram, assim, em primeiro lugar, bastante significativos, né? Praticamente dobraram, e foram bastante bem distribuídos, né? Participação do capital respondeu por 36,6 bilhões do total de 90,6. Os empréstimos intercompanhia, 32,9 bilhões, desculpe, os lucros reinvestidos, 32,9 bilhões, e os empréstimos intercompanhia, 21,1 bilhões, sendo que desses também, né, houve ingressos tanto das matrizes para as suas filiais aqui, entre empresas do mesmo grupo, as empresas irmãs, e também uma parcela menor dos ingressos de subsidiárias mandando para suas matrizes, né? O que nos mostra ingressos bastante robustos na modalidade de investimento direto. Em seguida, bom, os dados da tabela 10 dos investimentos em carteira, eu já comentei, não tenho nenhum comentário adicional a fazer. Um último comentário sobre os resultados de 2022 e do mês de dezembro diz respeito às taxas de rolagem, que estão na tabela 15, e essas taxas de rolagem atingiram um valor próximo a 100%. 100%, como vocês sabem, significa que, no agregado, o país foi capaz de captar novos recursos externos no montante idêntico ao que pagou, né, da sua dívida externa no mesmo período, né? Ou seja, se nós olhamos o ano de 2022, né, houve ingressos de novas operações, seja emissões de títulos ou empréstimo, ou captação de empréstimos, ingresso de 46,9 bilhões. E as amortizações de dívida antiga ocorrida em 2022 foram de 52,5 bilhões, ou seja, a relação, esse 89%, mostra que também no mercado financeiro internacional as empresas conseguiram praticamente rolar a sua dívida externa com bastante tranquilidade, sem que se antecipe nenhuma situação aí, além dos ingressos que já foram observados. Bom, com isso, eu encerro os dados de 2022 e de dezembro e queria passar rapidamente só para explicitar para vocês o item 3 do texto da nota para a imprensa que acompanha as estatísticas do setor externo, que mostra três, na verdade, mas eu vou focar aqui em duas revisões que foram feitas. Ambas no mercado de câmbio contratado, mas ambas, cada uma delas, elas são duas coisas diferentes, né? Então, a primeira é o seguinte: nós tivemos que fazer agora e divulgar hoje uma revisão extraordinária, né, nos dados do mercado de câmbio contratado, que vai de outubro de 2021 a dezembro de 2022, porque nós cometemos um erro na compilação desses dados, erro pelo qual nós pedimos desculpas para os usuários da nossa estatística, né? Houve uma falha na nossa rotina de compilação das estatísticas, né? E alguns fatos natureza, que é o nome daqueles códigos, nome técnico daqueles códigos do mercado de câmbio, foram criados por uma resolução do Banco Central e entraram em vigor em 1º de outubro de 2021. Mas por uma falha do nosso processo de compilação, né, desses novos fatos de natureza, um deles não foi incluído, né, não foi coberto pela forma de compilação estatística. Então, nós deveríamos ter ampliado a cobertura para todos os fatos de natureza criados e por um erro de código, um deles acabou escapando e não entrando nessa consolidação. Assim, de acordo com a nossa política de revisão de estatística, nós identificamos esse erro, fomos apurar as suas causas, levantamos as causas, revimos os procedimentos, corrigimos, levantamos novamente os dados, validamos os dados, e agora que esse processo se concluiu, né, na primeira divulgação das estatísticas, nós estamos fazendo essa revisão. Para 2021, né, esse impacto é menor, atinge apenas os 3 últimos meses do ano, então ele está concentrado no que vocês lembram, pode dar uma olhada na tabela 16, o mercado de câmbio contratado tem os mercados comercial e financeiro, dentro do comercial a gente tem exportação e importação, ele está concentrado na importação. Então, no caso de 2021, as importações do mercado de câmbio contratado
passaram de 215,4 para 217,2, ou seja, aumentaram 1,7 bilhão. No caso de 2022, esse valor foi maior, que acaba atingindo praticamente todo o ano, e a mesma série do contrato de câmbio de importação passou de 238,1 bilhões, que era o valor publicado originalmente, né, com erro, para 250,9 bilhões. Essa diferença é de 12,8 bilhões, grosso modo, 1 bilhão de dólares por mês. Com isso, né, como a gente revisou os dados de importação, o valor líquido do mercado de câmbio se reduziu. E se vocês olharem os dados na tabela 16, que já está com os dados corretos, né, o mercado de câmbio em 2022 fechou com um ligeiro déficit de 3,2 bilhões. Né? Esse é o dado corrigido, por isso nós estamos fazendo esse detalhamento aqui para vocês e chamando a atenção para vocês disso. Esses dados já estão corrigidos na nota para a imprensa, que vocês estão vendo, nos dados dos indicadores econômicos selecionados, o INDEC, também nas séries temporais. E eles continuam a ser divulgados normalmente todas as quartas-feiras, já com a compilação correta. Isso é uma coisa. A segunda coisa, ou seja, essa primeira revisão é olhando para trás, né? A segunda coisa é uma mudança de procedimentos daqui para frente, que também não tem nada a ver com isso, né? A nova lei de câmbio e capitais internacionais, a lei 14.286, foi regulamentada pelo Banco Central no dia 31 de dezembro passado, né, através da resolução Banco Central 277. Essa resolução, para esse aspecto que nos importa agora imediatamente, ela dividiu o mercado de câmbio, como que dividiu em duas parcelas, as operações de câmbio abaixo de 50 mil dólares e a operação de câmbio acima de 50 mil dólares. Acima de 50 mil dólares, tudo continua normal. O cliente vai no banco, faz a contratação da operação, o banco, quando fechar o negócio, ele informa online, praticamente, informa diretamente para o Banco Central e a gente tem essa informação no mesmo dia. No mercado abaixo de 50 mil dólares, exatamente porque são pequenas transações, né, que representam por volta de 3% do total do mercado, né, o Banco Central decidiu, por aquela resolução, que os bancos podem fazer essas contratações e informar ao Banco Central apenas uma vez por mês, no dia 5 do mês seguinte. Então, isso quer dizer que todas as operações que estão sendo feitas no âmbito da nova lei, com essa nova resolução, neste mês de janeiro, elas vão ser abaixo de 50 mil dólares, elas podem ser informadas ao Banco Central apenas no dia 5 de fevereiro. Como elas representam 3% do valor total, né, a gente tomou a decisão de continuar divulgando os dados do mercado de câmbio normalmente. Todas as quartas-feiras no Indeco divulgamos os dados da semana anterior, os dados diários. Mas esses dados não refletem mais todas as transações do mercado de câmbio, porque tem uma parcela das operações pequenas, abaixo de 50 mil, que podem ser informadas no mês seguinte. Então, nós vamos continuar a divulgar tudo normalmente. Quando chegar no mês seguinte, por exemplo, agora, no caso, no mês de fevereiro, na terceira divulgação, que é a terceira quarta-feira do mês, nós vamos revisar os dados de janeiro, exatamente para incluir essas operações abaixo de 50 mil dólares. Elas, de novo, representam por volta de 3% desse valor. A gente vai incluí-la e distribuir essas operações que a gente vai receber a informação no dia 5 de fevereiro, mas a gente vai saber exatamente qual o dia que elas foram contratadas, então a gente vai revisar esses dados diários. E na terceira quarta-feira do mês, né, no caso do mês de fevereiro, ela deve ser no dia 15, né, de fevereiro, nós vamos divulgar os dados de janeiro com os dados definitivos. Claro, vamos continuar divulgando os dados parciais de fevereiro. Então, isso é uma dinâmica nova. Essa forma de procedimento das operações abaixo de 50 mil não existia. Ela passou a existir, agora a gente está adaptando a divulgação do mercado de câmbio a esse critério. No caso da posição de câmbio dos bancos, que era uma informação que correlata ao fluxo cambial, né? A gente divulga a informação mensalmente, então essa informação mensal da posição de câmbio, que era feita na primeira quarta-feira de cada mês, junto com o fluxo do mês anterior,
ela vai passar a ser feita na terceira quarta-feira de cada mês, junto com os dados revisados do câmbio do mês anterior. Então, isso é um ajuste que foi necessário pela nova regulamentação cambial e era importante explicar para vocês, né, que cobrem com muita intensidade esses dados do mercado de câmbio. Bom, eu encerro por aqui, devolvo a palavra para a Ivone, e aí, enfim, ela organiza as perguntas e respostas. Desculpe, só as perguntas. As respostas foi comigo mesmo. Então, As obrigado. respostas são com você. Muito obrigada, Fernando. Agora vamos abrir para perguntas. Quem tiver uma pergunta, eu peço por gentileza que acione a mãozinha aqui na plataforma, que eu abrirei o microfone. Eu peço que vocês se identifiquem com o nome e o veículo que representam e desabilitem a mãozinha após a pergunta. Fernando, eu já tenho aqui duas perguntas. A primeira é para o Alexandro. Bom dia, vocês me ouvem? Tudo bem, gente? Bom Tudo bem? dia, tudo bem? Martelo do Me Gemo. diz. Eu tenho só uma dúvida sobre uns dados divulgados, né, com relação a investimento direto e portfólio, porque investimento direto indica que confiança na economia, né, maior em 10 anos, mas ao mesmo tempo o portfólio indica uma coisa contrária, né, uma tendência Martelo, contrária. não está dando para entender muito bem. Você pode repetir e falar um pouco mais Claro, alto? claro. Não tenho as dúvidas sobre investimento direto e portfólio. Investimento direto mostra confiança na economia dos investidores, né? Porque o valor alto, depois da pandemia, 90 bilhões, etc. Mas portfólio mostra uma queda, ainda mais em títulos de renda fixa, né? Esse juro alto mostra que esse juro alto não está sendo suficiente para atrair os investidores. Não denota uma falta de confiança, por outro lado? Eu queria entender só esse aspecto. Obrigado. Valeu, Martelo, muito obrigado. Deixa eu ver. No caso do investimento direto no país, eles são, caracteristicamente, né, aquelas operações de longo prazo em que o investidor no exterior investe na ampliação da capacidade produtiva da sua empresa no país, né? Isso, em geral, é interpretado como sendo uma confiança do investidor nas perspectivas, né, da economia brasileira ou nas oportunidades que ele teve de investimento, né, na economia como um todo, no setor onde ele está investindo, você tem inteira razão. E aí a gente viu esses valores dobrarem praticamente de 2021 para 2022. Quando a gente olha os investimentos em portfólio, a interpretação é um pouco mais difícil quando a gente vê um período mais longo, assim, o ano inteiro, né? Mas vamos lá. A gente teve ingressos em 2020, a gente teve saídas muito fortes causadas pela pandemia, concentradas de fevereiro até maio, principalmente. Depois disso, no segundo semestre de 2020, a gente teve uma recuperação desses valores, né? Ficaram muito parecidos, teve uma saída líquida no ano, mas ficaram mais parecidos. E em 2021 nós tivemos um ingresso mais forte, né? 27 bilhões. Exatamente, né, com essa perspectiva de uma retomada da economia brasileira acima do esperado, né, no ano de 2021, e também pelo fato de que o ano de 2020, considerado como um todo, ainda estava aquém, né, ou seja, apresentou saídas líquidas, né, estava menor do que tinha iniciado o ano. Quando a gente vai para 2022, o que a gente observou ao longo do ano foram alternâncias de valores positivos e negativos. A gente pode dizer, né, que o ano de 2022 teve uma série de aspectos, né? Começou com uma guerra, teve uma aceleração teve uma política de aperto monetário nos Estados Unidos, na Europa, que foi meio que posterior ao aperto monetário que aconteceu no Brasil. O Brasil começou antes, né? E fez um movimento maior. E também, assim, a China também estava desincronizada dessa recuperação global, né? Os países todos liberando as restrições sanitárias e a China apertando essas restrições sanitárias. Então, quando a gente olha os dados mês a mês, né, nós tivemos alternância de entradas e saídas, e aí você pode identificar como teve o impacto da guerra, provocou algumas saídas, depois teve um aumento dos juros nos Estados Unidos, que também reduz o diferencial de juros com o Brasil e provoca saída. E, enfim,
se havia uma expectativa que o ano ia ficar próximo de 0 a 0. Quando chegou no mês de dezembro, se você olhar esse dado, por isso que eu digo que é mais complexo, né? No caso do IDP, você, digamos assim, ele só soma, né? Ele vai aumentando ao longo do ano, porque praticamente só tem ingresso. No portfólio tem entradas e saídas. Então, dos 6 bilhões do ano, 4 entraram em dezembro. Então, você pode dizer assim que ao longo do ano teve incertezas, claro, no Brasil também tinha um ano eleitoral, que geralmente tem certeza se um candidato ganha, acontece isso, se outro candidato ganha, acontece aquilo e tal. Mas o dado mais recente é do ingresso muito forte em dezembro, né? Digamos, 2/3 do valor líquido acumulado no ano aconteceu só no mês de dezembro. Então, aí, você tem que avaliar esse foco no ano inteiro e o foco em dezembro. Mas, de fato, é um caso mais complexo do que o dado do IDP, para analisar exatamente por essa oscilação entre positivos e negativos. Ivone. Muito obrigada, Fernando. Eu vou passar agora para a Larissa. Oi, Larissa, bom dia. Bom dia, Larissa Garcia, do Valor Econômico, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tendência do IDP. A gente teve essa recuperação consistente, né, em 2022, mas em 2023, com a economia desacelerando, a gente vai ter a tendência que também esfria o IDP. Aí você falou dessa coisa do portfólio. Se você puder detalhar um pouco melhor essa saída de renda fixa em dezembro, eu queria saber se tem algum motivo específico, se você puder falar um pouco. Porque você falou mais do ano, enfim, eu queria saber especificamente de dezembro, se tem algum motivo para essa saída. E aí o déficit em transações correntes ficou abaixo da projeção do BC. Eu queria saber se tem uma conta específica que influenciou essa diferença de 5 bi, ou se foi disseminado, enfim, se você puder falar um pouco também dessa diferença da projeção e do dado fechado, tá bom? Obrigada. Só deixa eu... fica com o microfone aberto aí, Larissa, ver se a gente está vendo a mesma coisa. Em dezembro, no caso do investimento em portfólio, houve ingressos líquidos e não saídas, certo? Tem Esse renda dado... fixa, né? deixa eu ver aqui, então. Eu queria saber especificamente de renda fixa. Certo. Mas dá uma olhada na tabela 10, na linha 40, 41, 42. No mês de dezembro, o que eu falei ainda agora quando estava respondendo com o Martelo é que 6,4 bilhões é o valor do ano. 4,1 é o valor de dezembro. Então, assim, dezembro correspondeu a 2/3 do ano. Em dezembro, foi mais ou menos igualmente dividida. Houve 2,1 bilhões de ingresso em ações e 2 bilhões em títulos de renda fixa. Então, em dezembro, houve ingresso líquido nos dois mercados, 2 bilhões em cada um, e o total deu 4. Isso no mercado doméstico, né? Aí o que eu estou olhando, na verdade, é Isso. juntando tudo, o internacional também. Lá em cima. Então, para a gente olhar o mercado internacional, bom, se você está juntando tudo e no mercado doméstico entrou, no mercado externo é que foi a saída, né? Então vamos lá. Na mesma tabela 10, você tem os títulos de longo prazo. Os títulos de longo prazo emitidos no mercado externo. Isso se refere à emissão de bônus, commercial papers ou notes por empresas brasileiras no mercado internacional. Ao longo de todo o ano, esse mercado especificamente não foi muito acessado por empresas brasileiras. Se você olhar os dados de dezembro, tem uma saída de 3,9 bilhões, né? Porque as empresas, em geral, acumulam vencimentos em dezembro, teve um vencimento maior de 4,8 bilhões e teve um ingresso de um pouco menos de 1 bilhão. Esse é o número que você está se referindo, saída de 3,9. Quando você olha no ano, para essas emissões externas de títulos de dívida, a saída foi quase 10 bilhões. 2,8 que entraram com novas emissões e 12,8 que as empresas pagaram, né, de emissões anteriores. Né? Então, você está perguntando por que esse mercado especificamente teve saídas tão grandes. Para responder isso, a gente
a forma como eu vejo isso, pelo menos, é dar uma olhada na tabela 15, que é a taxa de rolagem, que tem exatamente essa mesma informação. Títulos de longo prazo, entraram 2,8 e saíram 12,8 no ano. Mas os empréstimos diretos tiveram ingresso de 44 e saída de 39,8, ou seja, tiveram ingressos líquidos. Uma parte, as empresas, eu não sei exatamente dizer a razão, mas a gente pode ver a empresa que tinha o título vencendo numa determinada data. O título vence, ela faz o pagamento e, na mesma data, um pouco antes, um pouco depois, ela capta um empréstimo no mercado externo, né? Ou seja, eu não sei exatamente a resposta, porque as empresas optam por emitir títulos ou captar empréstimos em determinado período, mas o que a gente viu, né, ao longo deste ano e no mês de dezembro também, as empresas pagando os seus empréstimos e optando por rolar essa dívida num outro instrumento. Então, elas saem da dívida em empréstimo, saem da dívida em títulos e entram na dívida em empréstimos. Quando eu olho essas duas coisas, meio que a minha reação é dizer, tanto faz. A empresa está gerenciando o seu passivo e está escolhendo um passivo que, por alguma razão, deve ter melhores condições, né? Então, a taxa de rolagem está próxima de 100%, ficou um pouco abaixo, mas está próxima de 100%, e, entre outras coisas, tem um movimento de rolar o empréstimo, a dívida paga no título de renda fixa, que foi o instrumento original de captação, e a rolagem acontece em empréstimos. Bom, com isso, eu esqueci as tuas outras perguntas. Você faz elas de novo, por favor? Quer dizer, eu acho que essa parte de... não, já lembrei. Primeiro me disse essa parte de títulos, se elas estão ok, e depois a outra Ok. pergunta era a tendência do IDP para 2023, se está consistente com essa recuperação agora, e por que o BC previu 60 e deu 55 nas transações correntes. Exato, se foi disseminado ou se teve alguma conta específica que contribuiu. Obrigada. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Investimento direto no país. A gente teve um investimento acima do esperado este ano, porque nos últimos meses a gente teve operações maiores, né? E também uma quantidade maior de operações. O Banco Central apresenta projeções para as contas externas trimestralmente. Então, a última vez que apresentou foi no final de setembro. Durante o relatório de inflação, tem um box específico sobre isso. Neste box, a projeção para 2022 do investimento direto no país era de 80 bilhões e deu 90. Isso significa que o que estava implícito nessa projeção para outubro, novembro e dezembro foi bastante superado pelos novos ingressos, né? Isso tem a ver com a maior rentabilidade nas empresas, que causaram um maior fluxo de lucros reinvestidos, e também com os maiores resultados de participação no capital, que no conjunto do ano foi a maior parcela desses ingressos. Para 2023, a projeção feita lá em setembro era de um valor bastante similar. Em setembro se projetava 80 bilhões para o ano de 22 e 75 bilhões para o ano de 23. Ou seja, da forma como eu interpreto isso, patamares similares. A gente teve em 2022 um valor acima do previsto, né? Vamos ter que aguardar a atualização dessas projeções que vai ser feita em março, durante a divulgação do relatório de inflação, né, para ver qual vai ser a reação da equipe que faz o acompanhamento dessa área, que não é da minha equipe, mas olhando o box de projeções de setembro, o que se tem é que o investimento direto no país estaria basicamente nos mesmos patamares em 22 e 23. Então, a sua pergunta, a tendência seria, com essa informação, de resultados similares. Ou seja, manter a tendência nos termos que você perguntou. Em relação às transações correntes, na mesma ocasião, em setembro, havia uma projeção de 60 bilhões e o resultado foi 55,7. Entre 55,7 e 60 bilhões, em termos agregados macroeconômicos,
a diferença não é tão grande, né? A pessoa que faz projeções, né, de agregados macroeconômicos, de variáveis macroeconômicas, se o resultado é 55, ele projetou 60, fica mais ou menos satisfeito de dizer que, olha, em grandes números acertei. Mas o que eu acho que tem de diferença, a transações correntes foi um pouquinho abaixo, né? Por exemplo, a conta de viagens, a gente poderia esperar uma recuperação mais forte, né? E essa recuperação está acontecendo. Quando compara 2021 com 2022, a conta de viagens, a despesa líquida, triplicou, né? Passou de 2 para 7, 2 e tanto para 7. Né? Mas ela ainda está abaixo de valores de 10, 11 bilhões que a gente via antes da pandemia. Então, assim, pode ter um pouco de viagens a menos, né? A conta de juros ficou um pouquinho menor também e tal, e as outras... Se eu pudesse dizer alguma... O primeiro ponto em grandes números, a projeção ficou razoavelmente próxima do resultado, né? Como ela ficou um pouco abaixo, eu acho que a conta de viagens internacionais poderia ter um déficit, uma despesa maior, né, do que teve, na verdade, e eu acho que os outros itens seriam mais ou menos disseminados, né? Eu não sei exatamente quais eram as hipóteses que estavam aqui dentro, né? Vou dar uma olhada para a balança comercial, tinha um superávit de 41 bilhões, deu 44,4. O superávit foi mais acima, também contribuiu para que as transações correntes ficassem menores. Então, é isso. Um superávit do balanço comercial maior e talvez uma conta de viagens não tão ampla. Nada mais do que isso. Muito obrigada, Fernando. Eu vou passar agora para o Renan. Ok. Oi, Renan, bom dia. Bom dia, Renan do Globo. Ele acabou de responder, na verdade, sobre o nível de gastos brasileiros no exterior no escopo anual. Mas complementando, já é possível dizer que estamos em um nível superior ou igual ao pré-pandemia, ou, por exemplo, ao período de 2015 e O nível 2016? superior ou igual à pré-pandemia, especificamente para a conta de viagens, Renan? Exato, para o nível de gastos Tá. brasileiros no exterior, Certo. superior ao período de 15 e 16 de crise econômica. Então, vamos lá. Eu vou te passar esses números aqui. Vamos, então, como você perguntou, começar em 2015. Em 2015, as despesas líquidas com viagens deram 11,5 bilhões de dólares. Né? Em 2016, em função da recessão econômica que você bem destacou, em 2016 esse valor caiu de 11,5 para 8,5. Né? Em função da recessão, os brasileiros tiveram menos gastos líquidos no exterior. Em 2017, né, houve uma saída da recessão, uma recuperação, e esse valor somou 13,2 bilhões. Em 2018, 12,3 bilhões, um pouco abaixo. Em 2019, que é o último ano inteiro antes da pandemia, 11,6 bilhões. Então, você teve uma queda em 16, né, uma recuperação em 17 e duas quedinhas, digamos assim, em 18 e 19. Com a pandemia, o que aconteceu foi que as viagens estavam proibidas. Não era mais uma questão de recessão e não ter os valores, assim, não querer fazer esse gasto e tal. As viagens estavam proibidas, então esse valor caiu, né, de 11,6 para 2,35 bilhões em 2020. Em 2021, permaneceu lá embaixo, 2,3 bilhões de gastos. E em 2022, teve a recuperação passando de 2,3 para 7,2. Ele praticamente triplicou esses dados. Mas ele ainda está abaixo dos valores pré-pandemia. É isso aí, Ivone. Obrigada, Fernando. Só vou ver aqui se o Renan ainda tem alguma dúvida. Oi, Renan. Sem dúvida. Esclareceu? Obrigado, Fernando. Nós Tinha pegamos. caído, mas já voltei. Obrigado. Tá bom. Você conseguiu pegar a resposta, Renan? Consegui, sim. Ah, tá bom. Estou checando aqui, Fernando. Não temos mais perguntas. Podemos encerrar? Teria mais alguma observação? Não, da minha parte é só isso. Agradecer a presença de todos e convidá-los para amanhã,
Bem mais. No caso, as Acabou de estatísticas de entrar. crédito. Acabaram de levantar a mão aqui, eu vou passar aqui pro Eu Martelo. retiro o que disse. Tá bom. Martelo? Martelo? Oi, bom dia, tudo bem? Me ouvem? É só para pegar, Fernando, por favor, a série histórica de portfólio, porque eu tenho os valores antigos aqui, eu acho que eles podem ter sido revisados. 2018, 2019 e 2020. Eu tenho aqui saída de 9,5 em 2018, saída Peraí, de só um instantinho, deixa eu achar alguém. 6,7 em 2019 e de 7,8 em 2020. Esses valores permanecem ou mudaram? Porque 2021 mudou, né? Espera aí, eu estou pegando a minha série aqui, eu já achei o que eu queria. Repete quais são os teus números aí. Tenho aqui em 2018 saída de 9,5, 2019 saída de 6,7 e 2020 saída de 7,8. 2000 e... Então vamos lá. 2018, 9,3. 2019, 6,7. 2020, 7,8. E aí 2021, 2022 estão na nota, né? Você já tem. Ok, obrigado, valeu. De nada, Eduardo. Então, agora sim podemos encerrar, Fernando. Tá bom. Muito obrigado a todos e convido a todos para estarem aqui amanhã, 11 horas. A gente vai fazer essa divulgação das estatísticas de crédito com enfoque nos dados de 2022 fechado e do mês de dezembro também. Muito obrigado, até amanhã. Obrigada, boa tarde a todos.